Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Essa leitura que eu vou fazer hoje é sobre uma passagem dos Evangelhos, do livro de João, capítulo 1, que há questionamentos, mas não deveria existir, porque o, o livro é bem claro. Mas por que existe esse questionamento? É porque é, uma religião quer se tornar diferente da outra, aí começa a criar situações sem necessidade. Porque se você ler a primeira carta de João, capítulo 1, do versículo de 1 a 4, você vai perceber que não faz sentido o que se discute. João é bem claro. Se você lê lá o Evangelho de João, capítulo 1, aí se você for na primeira carta de João, capítulo 1, João já esclarece tudo. Eu não sei por que a dificuldade de entender certas coisas básicas das Escrituras Sagradas. Ou talvez saiba, né? Mas deixa para lá. Vamos ler a primeira carta de João, versículos 1. Vamos ler do 1 ao 6. 1 ao 6. Primeira carta de João, capítulo 1, versículos de 1 a 6. Mas eu quero que vocês tenham em mente o Evangelho de João, capítulo 1. O que era desde o princípio, isso é a primeira carta de João, tá? Não é o Evangelho de João, é a primeira carta dele. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, ou seja, ele viu Jesus Cristo, ele viu, ele testificou e ele tocou Jesus Cristo, porque a vida foi manifestada. Quem? O Criador se manifestou ali. E nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que foi o que Jesus Cristo pediu que eles divulgassem, que estava com Deus e nos foi manifestado. Então, ah, o texto diz que estava com o Pai. Preste atenção. A vida, a palavra da vida, estava com o Pai. A palavra da vida não era o Pai, era alguém que estava com ele que tinha esse título, Palavra da Vida. Tá? Continuando. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco, que você participe conosco do que vimos e ouvimos. E a nossa comunhão é com o Pai, por intermédio da palavra da vida, e com seu Filho Jesus Cristo, que é a palavra da vida. A comunhão é com o Pai, por intermédio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o elo que faltava entre a humanidade para se aproximar de Deus. E por intermédio de Jesus Cristo, todos nós chegamos a Ele. O que você pedir a Deus por intermédio de Jesus Cristo, por mais que você esteja em erro, Deus ouve. Se Ele vai atender o seu pedido ou não, é particular dele. Mas Ele ouve. Deus não é surdo. Ele te observa. Então, o que você pedir a Deus por intermédio de Jesus Cristo, o que você pedir a Deus por intermédio de Jesus Cristo, Deus ouve. Ele ouve. Essas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo, ou seja, o prazer que nós temos, se cumpra. Se cumpra. E esta é a mensagem que devemos, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma.
Pegou? Ide e pregai a todos este evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aguarda até a minha volta. Aí João diz aqui, essa é a mensagem que ouvimos dele. E vamos anunciar a todo mundo que Deus é luz e não há nele trevas. Ou seja, Deus sabe tudo. Deus é tudo. Não existe nada escondido para Deus. Tudo que fazemos é uma coisa que você tem que entender. Deus sabe que nós somos humanos imperfeitos. Ele sabe. Ele sabe que estamos sujeitos a erros atrás de erros. Por isso que Jesus Cristo disse, peça perdão sempre. Peça perdão sempre. Não importa, peça perdão sempre. Por meu intermédio, meu Pai perdoará a todos vocês. Porque Jesus Cristo deu a vida dele para que nós tivéssemos acesso ao Pai dele. É uma coisa muito forte. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Toda vez que você diz que você acredita em Jesus Cristo, você tem que deixar isso bem claro. Senão você anda em trevas. Se você não ora pedindo perdão, se você não ora de agradecimento, você acredita em quê? Não acredita em nada. Você mente. E não praticamos a verdade. Você pode praticar a verdade. As pessoas podem até pensar que é verdade, mas diante de Deus não há trevas. Nada pode ser escondido. Então, por mais que você erre, por mais que você cometa erro, por mais que você ore, peça perdão a Deus por uma coisa que você fez. Aí daqui a pouco, tá você cometendo erro de novo? Ore de novo. Ore, ore. Demonstra a ele arrependimento. Porque um dia isso acaba. Um dia tudo se resolve. Tudo se resolve debaixo do céu. Tá bom? Fique com Deus. Nunca se desespere. Não se desespere. Mantenha calma. Fale com Deus. Fale com Deus. Acredite. Tenha fé. Deus os abençoe.